Eleições 2020. Oferecimento. MEF Sistema e Tecnologia. Data o Dia. Bacel Clean. Hora Telecom. Sua conexão com o agora. Estúdios, Eliezer Rodrigues, boa tarde para você. Boa tarde, Lívio e telespectadores. É uma satisfação muito grande mais uma vez estar aqui. Nossa sabatina de hoje é com o candidato do PROS à Prefeitura de Teresina, Fábio Sérvio. Ele vai ter 15 minutos para apresentar propostas aos eleitores teresinenses. Candidato, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, agradeço aqui a oportunidade e deixo o meu abraço a todos que nos assistem. Candidato, vamos começar. No final do debate da O Dia TV, o senhor falou que se os eleitores quisessem conhecer a verdade sobre a Prefeitura Municipal de Teresina, que o seguissem nas redes sociais. Quero começar lhe perguntando qual é essa verdade sobre a Prefeitura que o senhor apresenta nas suas redes. Bom, a primeira verdade é que não é o que é vendido pela propaganda da própria Prefeitura da gestão do Firmino Filho. A realidade é a que está nas ruas. É a fila de regulação que demora, que criaram esse termo fila de regulação para tirar a realidade das pessoas estarem lá na porta de madrugada e criar uma fila virtual para fingir que está tudo resolvido. A realidade da estrutura do Pato Preto, no Mocambinho, que estava abandonada por anos. O abandono do esporte da cidade. A falta de políticas públicas voltadas para a geração de emprego e renda. Uma prefeitura cansada. Uma gestão que, na minha opinião e das informações que eu tenho, é corrupta, né? Altos esquemas de corrupção dentro da prefeitura por anos, e que está muito enraizado e que a gente precisa cortar esse mal pela raiz e fazer essa ruptura política aqui no estado e em Teresina. No que diz respeito à ruptura política, candidato, quando nós observamos dados de pesquisas eleitorais divulgados recentemente, parece que há uma polarização entre o candidato da situação, apoiado pelo prefeito Firmino Filho, e outros candidatos ligados que fazem parte da base do governador Wellington Dias. O senhor acredita, de fato, neste acirramento entre Firmino Filho e Wellington Dias? Não, eu não acredito que há um rompimento real entre Firmino Filho e Wellington Dias, dois políticos que sentaram à mesa várias vezes, intermediados pelo Ciro Nogueira, e conversaram durante anos e definiram, inclusive, quem seriam os adversários que eles iriam enfrentar. Nós quebramos essa regra em 2018, fomos o adversário que eles não achavam que a gente iria manter a candidatura naquele ano. Inclusive, o próprio Firmino Filho me chamou do gabinete dele e pediu que eu desistisse da candidatura de governador e me ofereceu para toda a ajuda para sair candidato a deputado federal, e eu recusei. Como recusei várias outras propostas recentes, e estou aqui firme com pouco, mas tipo de lutando. Propostas, candidatos? Propostas de respeitosas, algumas delas de filiação em outro partido, proposta para desistir dessa candidatura. Eu encaro tudo isso com muita tranquilidade e vejo que, novamente, é um jogo para tentar. Na eleição passada, aliás, a gente era colocado como o último colocado nas eleições. Essa era a nossa posição. Abriu as urnas, eu tive quase 4 vezes a votação do senador Elmano Ferrer, que foi prefeito de Teresina e que é senador em mandato. Então, eu estou com muita tranquilidade, fazendo o nosso trabalho, respeitando essa questão da pandemia, né? Esse discurso de tentar aproveitar, que houve lá atrás na pré-campanha, tentar se aproveitar da doença. O meu respeito é com os teresinenses e a gente está vivendo, por exemplo, uma nova onda em relação a isso, né? Isso é que me preocupa, sabe? Essa coisa da politicagem, essa coisa do... já estão tratando a eleição de 2022, já estão fazendo pesquisa no interior, sabendo se Firmino está em primeiro ou segundo lugar em eleição. É isso que eu quero acabar. Eu acho que a gente tem que, sabe, focar na prestação de serviço, entender que o teresinense é um cliente da prefeitura, como é que a gente pode atender melhor esse cliente e firme e forte, indo para frente, vendo o resultado que vamos ter. O senhor tocou num assunto interessante ligado à questão da gestão da pandemia do novo coronavírus. O senhor acredita que este assunto está sendo utilizado de forma eleitoreira e, no caso, se eleito, como gerir este assunto, este ponto tão importante para a nossa sociedade, de uma forma correta? Eleitoreira, irresponsável e desumana. Primeiro, foi errado o que foi feito lá atrás. Nós estamos vivendo um aumento nas últimas 48 horas, 24 pessoas morreram, né? Coronavírus aqui no Piauí. Deixa eu fazer uma pergunta. O que mudou de 3 meses atrás, onde não podia se abrir nada, para essa realidade de agora? Que tal aí o Kleber Montezuma fazendo campanha, botando 200, 300 pessoas? O que mudou? Qual é a realidade? Porque continuam morrendo as mesmas pessoas. Então, irresponsabilidade, porque eles mudam da noite para o dia ao bel interesse deles político e eleitoral, né? Então, não estão respeitando as regras,
estão tentando vencer uma eleição de qualquer forma. Passaram por cima dos empresários porque não dialogaram lá atrás, empresas fecharam, empresas entraram em dificuldades, empregos foram perdidos, né? E passou por cima. Vida, o que o Firmino dizia, vida não se recupera, a economia se recupera. Pois eu digo para você, Firmino, você está fazendo o contrário do que você disse lá atrás. Política se recupera. Se você perder essa eleição, você tenta depois. Mas vamos proteger a população? Bom, candidato, em 2018, o senhor concorreu ao governo do estado do Piauí pelo PSL, à época mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro. O discurso estava muito próximo, alinhado, havia uma associação da sua imagem com a imagem dele. O que não observamos agora neste pleito municipal. O que provocou este distanciamento seu em relação à ideologia ou à imagem do presidente Jair Bolsonaro? Bom, em relação à posição política, né, eu me mantenho conservador e de direita. Em relação ao governo federal, apoio algumas coisas, não apoio outras. Concordo com algumas coisas, não concordo com outras. Tenho a coragem de manter essa posição. Terceiro, eu tento criar minha própria identidade política. Respeito as posições do presidente quando definiu que, há muito tempo atrás, que iria sair do PSL, eu saí antes dele. Já tinha informação da saída. Falei aqui, muita gente não acreditou. Fui muito perseguido politicamente, não tenho mandato, assim como outros que concorreram conosco não têm mandato. Não gostei de ver a ocupação de espaços federais por parte de gente muito tradicional aqui da política do Piauí. Me reservo o direito, disse isso lá, o que eu estou falando aqui, falei para o Vitor Hugo, muito cedo, que era o então líder do governo, na sala dele, olhei para ele e disse, olha, vocês estão fazendo tudo errado. Acho que não vai mudar a política no Nordeste fazendo isso. Mas respeito, né? Respeito os aliados que ele escolheu estar e, como todo cidadão, me posiciono numa campanha política local que está se tratando de Teresina. E 2022, eleição presidencial, vem lá na frente. Então, vamos ver como é que vai se posicionar. Possivelmente a gente esteja junto no processo, mas respeito ele não poder estar hoje. E isso é uma coisa que faz parte, e talvez até não esteja nem no palanque da gente, talvez ele esteja no palanque do Fábio Abreu, porque o PL é extremamente ligado a ele, nacionalmente, os filhos estão no PL, talvez ele esteja no palanque do Kleber Montezuma, porque o Kleber é intermediado a relação entre os dois pelo Ciro Nogueira, né? Então, assim, tudo pode acontecer. O que eu quero é o seguinte, proposta local, identidade local, combater isso que eu venho combatendo desde 2018, tentar essa renovação política. Candidato, olhando para Teresina, capital do estado do Piauí, capital que o senhor se apresenta como candidato a ser administrador desse município, quero saber suas opiniões sobre a integração, o sistema Integra da capital do estado do Piauí e como modificá-lo se não estiverá contento, caso o senhor for eleito. Bom, a questão do Integra são 3 pontos básicos que a gente tem que analisar. A infraestrutura pública, as vias, né, públicas para isso, foram as intervenções que foram feitas com as estações, né, de passageiros e os terminais de integração. Para mim, um equívoco de intervenção, né, em mobilidade urbana. Eu dou como exemplo o São Joaquim. Ali está um perigo, ali o trânsito de Teresina já é o mais violento. E aquela situação ali, o risco é muito maior. Então, é uma aberração, né? Fizeram a toque de caixa, aqueles caixões no meio. Foi inspirado em Curitiba, década de 70, Jaime Lerner, prefeito. Exemplo, só que Curitiba não simplesmente pegou uma via e... Não, aqui agora só passa ônibus. E os carros imprensados. Não, lá são 5, 6 vias, né, numa estratégia de adensamento urbano, foi todo um processo de zoneamento, é diferente dessa aberração que está sendo feita aí, tem que ser revisto. Eu acho que pouca tecnologia, não tem segurança nos ônibus, não tem câmera de segurança, 6 arrombamentos no final de semana retrasado das estações ali da Miguel Rosa. Então, assim, o projeto eleitoreiro custou, acho que quase R$1 bilhão, 700 milhões, meio no final das contas, foi uma aberração que, pelos técnicos que nós trouxemos e fizeram avaliação, aqui dali em 5 anos está saturado e o trânsito de Teresina entra muito carro todo mês. A prefeitura foi extremamente ineficiente, porque ao invés de estar aumentando o número de passageiros, né, está diminuindo. Aqui mesmo a reportagem do Portal o Dia, recente, mostrou 1,5 milhão de passageiros deixaram de usar ônibus, foram para o carro e moto. Está estrangulando a cidade. Então tem que refazer aquilo tudo, chamar bons técnicos e reprogramar. Candidato, o senhor criticou as movimentações eleitorais pela questão de saúde pública, questão sanitária, mas no meio virtual, considerando a campanha nas redes sociais, tem sido suficiente para o alcance dos eleitores, na sua concepção? O senhor se sente contemplado como candidato em militar
exclusivamente no meio digital? Eu me sinto contemplado, eu acho que a gente está fazendo parte de um processo de mudança da maneira de se fazer política. O exemplo de 2018 mostrou que isso funciona, né? Nós tivemos um candidato a presidente da República juntos, que foi o Bolsonaro, e que ele não foi para debate, que ele tinha 10 segundos de televisão, o mesmo tempo que eu tinha aqui. E onde é que foi a plataforma principal onde ocorreu a campanha? Foi na internet. Teresina é capital, acho que uma cobertura de internet de quase 95%, diariamente muito acesso nas redes sociais. É uma construção, né? Eu tenho um partido que tem pouco recurso, nossa campanha é humilde, mas muito verdadeira, então a gente está baseando nessa estrutura de rede social. Eu acho que está tendo resultado, sim, está começando a ter resultado. Candidato, quero lhe perguntar agora, continuando de certa forma linkando os dois últimos assuntos apontados para o senhor. No caso, falei sobre integração, Eliezer falou sobre a questão de campanhas em meio virtual. O senhor acredita que a infraestrutura que o município de Teresina conta na atualidade, isso olhando para as nossas vias públicas, para os nossos prédios de administração pública, para os contratos que foram fechados, para se promover a expansão de serviços como a internet aqui na capital do Piauí, nós temos essa estrutura necessária para a cidade de aproximadamente 860 mil habitantes? Olha, basicamente, a gente precisa da iniciativa privada para alcançar algumas metas em relação a essa tecnologia, né? A oferecer internet. É isso que você está colocando, né? O acesso. O que eu acho, onde é que eu acho que o poder municipal pecou em infraestrutura? Tá? Foi nas prioridades. Ao longo dos anos, não é dessa gestão do Firmino e nem da passada, ao longo de 34 anos. Eu lembro que Teresina, quando eu era pequeno, ainda se falava de chafariz, porque não tinha água. Ainda se inaugurava chafariz nos bairros e nas comunidades. Então, o que eu defendo e o que eu digo o tempo todo é que há um atraso de pensamento, de ação dessa estrutura que está na Prefeitura de Teresina, desse grupo que está lá. Enquanto a gente está falando, poxa, vamos pegar um exemplo da educação que eles tanto alardam, né? Foi anunciado na campanha de 2016, o Firmino alardou aos 4 cantos que era um tablet por aluno, um tablet por professor. Não teve tablet para ninguém. E aí veio a pandemia. Os alunos precisaram do mundo virtual para assistir a aula, o ensino à distância. Não teve. Então, resolveu com a televisão? Resolveu, mas ainda poderia ter sido muito melhor, porque o aluno não tem acesso a assistir num outro horário. O mundo está mudando. Por exemplo, nós temos um projeto na área de educação que é baseado numa proposta que já acontece na África, que é um projeto da Cambridge, né? Da Universidade de Cambridge, que é baseado no Raspberry. Eu conheço o Raspberry, que é um computador desse tamanho que custa $20. Né? Então, todo aluno poderia ter acesso. A gente tem que ensinar para as crianças programação, porque daqui a 10 anos todas as profissões vão requerer programação. Né? É o futuro, é a tecnologia, a indústria limpa. Então, assim, esse atraso mental da Prefeitura de Teresina, do Firmino, do Kleber. Poxa, o Kleber bate palma porque está lá desde 1986. Eu tinha vergonha. De 86 para cá, eu quero daqui a 10 anos, tá na iniciativa privada, já ter olhado, resolvido 100% da renovação política do Piauí, ter deixado um legado, ter ensinado outras pessoas, ter liderado o processo de mudança da cidade, sabe, feito a renovação política. Só quer a oportunidade de um mandato, só um mandato é suficiente? Olha, eu acho que um mandato, se você trabalhar seriamente, é suficiente para você iniciar um processo de renovação política, uma ruptura, né? O Tasso Gereissati não teve um mandato de governador inicialmente lá no Ceará, não foi uma grande ruptura. O meu pacto não é com os políticos tradicionais, o meu pacto é com a minha geração, sabe? É com essa mudança que a gente precisa fazer. Eu já enfrentei muita coisa para estar até aqui e eu vou enfrentar muito mais até conseguir colocar para as pessoas essa mensagem de que é preciso romper com o que está aí, iniciar um projeto de Estado, iniciar um projeto de cidade, recolocar o desenvolvimento nos trilhos, sabe? Veja que Teresina saiu de 2016 a 2019 com um aumento de 133% no número de desempregados, né? Nós não temos indústria, Timon está avançando em relação... Ontem mesmo eu recebi a notícia de mais uma empresa que está se instalando no polo industrial de Timon, enquanto aqui o polo industrial norte de Teresina, empresarial norte, só tem 2 empresas, o sul não tem infraestrutura, está sendo feita infraestrutura agora porque um grupo empresarial resolveu novamente investir aqui em Teresina. Então, assim... Pega como é que se faz uma radiografia? Se eu estou com um problema no pulmão, eu vou e faço uma radiografia, né? Como é a radiografia de uma gestão? É você pegar a lei de diretrizes orçamentárias, que é como é destinado o recurso para cada aplicação. Você pegar a LDO dos últimos anos
apresentadas pela Prefeitura de Teresina e a própria LOA, que é a Lei de Orçamento Anual, você vai ver que a Prefeitura não investe em geração de emprego e renda, a Prefeitura não investe em industrialização, a Prefeitura não investe no agronegócio, a Prefeitura investe pouco em capacitação. Como é que se gera emprego numa cidade dessa maneira? Como é que se movimenta? Como é que se faz liberdade econômica com a cidade dessa maneira? Então, e aí você me pergunta, eles fazem o que com o dinheiro, né? Eles fazem escolhas erradas, tem desvio de recurso, né? Tem gasto desnecessário. Você imaginar que a Prefeitura saiu de 2018 num gasto anual de 12 milhões com publicidade e foi para 2019 para um gasto de 33 milhões, quase 3 vezes mais. Por quê? Qual foi a necessidade disso? O que aconteceu no ano pré-eleitoral para se gastar tanto com publicidade? Então tem uma série de equívocos com relação ao HUT, poderia estar na mão do governo do Estado, né? O governo tem mais capacidade de investimento, a gente faz uma administração conjunta, essa é a minha proposta. Então, urgência e trauma, administração estadual, responsabilidade estadual, saúde básica, consultas, exames, especialidades médicas, oferecer isso para a população na mão da Prefeitura de Teresina. Tá? A gente, saúde plena com a Prefeitura de Teresina, urgência com... uma decisão equivocada, eles pegaram o HUT, não, a urgência é nossa, né? Não precisamos do Estado. E aí, meu amigo, são 240 milhões por Candidato, ano. chegamos a 15 minutos. Que foi embora. Já? Agradeço a sua participação, boa tarde para o senhor, boa sorte no pleito e até uma próxima oportunidade, ok? Eu que agradeço, um grande abraço. Um abraço, boa tarde para o senhor. Olha só, gente, uma das figuras mais icônicas da política piauiense pode ficar de fora das eleições municipais 2020. Vamos entender as pendências junto à Justiça Eleitoral que podem afastar Lourdes Mello do PCO do pleito. A sua candidatura pode ser indeferida pela Justiça por falta de realização das convenções. Esse é o argumento. O PCO realizou ou não convenção partidária para colocar o seu nome como candidato a prefeita de Teresina? Nós realizamos sim convenção, nós entregamos a ata, nós fizemos a reunião presencial e não entendemos se é você que está falando esse motivo, porque todas as pendências que foram exigidas pela Justiça Eleitoral, nós prontamente atendemos. Mas são questões burocráticas, né? Que a gente acha até estranho, né? Que o tribunal deveria transformar o pleito num espaço democrático, onde todos participam igualmente. Eles criam esse embuste. Outra situação está relacionada à prestação de contas, candidata. Como anda? Já foi recebida a cota do fundo partidário? Já há um controle desse recurso público aplicado na campanha de vocês? Olha, a prestação de conta que o TRE se referiu foi do ano 2019. Isso também já foi feito. E este ano os recursos já chegaram, mas são tão pouco, para abranger o Brasil inteiro, que é uma diferença muito grande de partidos que recebem 200 milhões e o nosso partido é um tantinho assim. Então, Lourdes Mello pode ficar de fora das eleições municipais. Estamos apenas aguardando uma decisão judicial para saber se ela continua ou não no pleito. Eliezer, relembrando que está sendo divulgado, não foi informado pelo Eliezer, é algo que vem da Justiça Eleitoral, de que por conta de pendências na clareza de como foi realizada a convenção partidária do PCO, Lourdes Mello pode ficar de fora do pleito. Mas é claro, mais uma vez afirmo, isso cabe única e exclusivamente à Justiça Eleitoral piauiense a decidir. Nós apenas trabalhamos com informação oficial, não é, Eliezer? Não foi você, não. Nosso papel não é criar, é observar aquilo que é fato e trazer para as pessoas. Foram 2 pontos fundamentais que podem gerar o indeferimento da candidatura dela, que nós demos a oportunidade a ela de se manifestar e responder. Ao vivo pela internet, vamos falar com a candidata a vereadora de Teresina pelo Partido Democratas, Raquel Nogueira. Oi, Raquel, boa tarde para você, seja bem-vinda, tudo bem? Boa tarde, muito obrigada por estar aqui, né, nesse momento para poder estar falando um pouco mais sobre as minhas propostas. E eu gostaria só, antes da gente começar, de parabenizar aos professores, né, por esse dia de hoje, que são aí formadores de opiniões, de outras profissões que merecem o nosso parabéns. Raquel, eu quero começar te perguntando, você como empreendedora, caso eleita, como você pode contribuir na Câmara Municipal de Teresina com a economia, com o empreendedorismo?
Bom, primeiramente, como empreendedor, eu acho que essa cultura do empreendedorismo, ela tem que vir desde quando criança. Então, levar para as escolas públicas, ainda no ensino fundamental, esse aprendizado, né, do empreendedorismo, capacitando as crianças, os adolescentes e também os próprios professores, né? Porque hoje empreender não é só ter um negócio, mas ter ideias, soluções criativas, tendo em vista o que a gente tem vivido aí nessa pandemia, várias pessoas que ficaram desempregadas e que pegaram aquele bico, né, entre aspas, que elas tinham e começaram a desenvolver um negócio. Então, fazer com que as pessoas vejam que empreender não é uma necessidade, mas é uma oportunidade. E ativar esse conhecimento, essa sede nas pessoas de realmente colocar isso em prática para poder gerar emprego e renda para a nossa cidade. Candidata, como vereadora de Teresina, se eleita pelo povo aqui da capital, o que a senhora pretende fazer para a área da segurança pública? Olha, a segurança pública eu acho que das bandeiras aí que todos nós estamos necessitados, né? Em qualquer lugar que a gente vá, nós estamos à mercê. Então, fazer com que hajam mais concursos também para militares, né? Fazer com que os próprios policiais também locais, eles sejam melhor remunerados, fazer com que a gente possa, em parceria também com o governo do estado, chegar para os nossos gestores, né, o que for o atual prefeito, ter iniciativa para trazer esses profissionais para o lado da cidade, para o lado do cidadão, investir em segurança, investir em iluminação, porque não é só a segurança em si, mas também a estrutura da cidade. Se você tem iluminação nos portos, se você tem praças, se você tem outros projetos também que não só de investir no profissional do policial, mas na própria cidade, no próprio cidadão, fazer com que aquele indivíduo, né, que estava ali para poder roubar, para poder matar outras pessoas, se ele tiver uma oportunidade de trabalho, de estudo, de lazer, ele sai, né, desse ambiente que ele está, do crime, da criminalidade, e vai trazer benefício para a nossa cidade. Então, pensar não só em remediar, mas também não só prevenir. Na verdade, prevenir e não remediar. Candidata, a senhora iniciou sua participação dando parabéns aos professores pelo dia 15 de outubro, o dia em que se celebra o Dia do Professor. Se eleita, quais são os seus projetos, suas expectativas de contribuir com a educação pública municipal de Teresina? A educação hoje aqui em Teresina, nós estamos uma vitrine, inclusive, né, para outras cidades. A gente tem muito orgulho da nossa educação, mas ainda tem muito mais a ser feito. Inclusive também no quesito a creches, né, de tempo integral, professores que trabalham também com aquelas crianças ainda na primeira infância, que requer uma paciência, que requer todo um cuidado. Então, investir em salários melhores para esses professores, em estruturas, investir em segurança, fazer com que esses professores tenham acesso também ao empreendedorismo, como eu falei no início, né, como essa é a minha bandeira, né, minha bandeira maior, fazer com que, além daquela especialização que eles já têm, eles possam linkar o empreendedorismo para a sua especialização e trazer isso para a sala de aula e eles também entenderem a importância, né, desse empreendedorismo dentro de sala de aula e fazer com que eles possam cada vez mais serem autores de transformação de vidas, né, para a nossa cidade, para as nossas crianças. Esse vai ser uma das coisas que eu quero fazer para a educação. No que diz respeito à mobilidade urbana, transporte público, acesso à população que mais precisa desse direito fundamental, como melhorar o sistema atual da capital, candidata? A mobilidade urbana é um dos quesitos também que a gente, né, tem visto muito. Eu, por exemplo, moro próximo aqui à Presidente Kennedy, um percurso bem complicado também com relação ao trânsito, mas fazer com que as pessoas sejam mais engajadas, trazer também um transporte alternativo, né, fazendo essa ligação mais uma vez com microempreendedores, com pessoas que possam também gerar renda para a cidade, serem empregadas não só através do transporte público habitual, né, dessas linhas de ônibus que a gente já conhece, mas fazer esse link, porque para tirar do sufoco a linha que a gente já tem aí, então agregar as pessoas que têm os seus transportes, né, que têm ali as suas vans legalizadas, com quantidade de passageiros correta, né, sem aglomeração, sem uma quantidade maior, para que haja mais segurança também nessa parte do transporte. E eles possam chegar
né, nas comunidades mais distantes, que às vezes as paradas de ônibus ficam muito distantes ainda das casas, e eles possam levar as pessoas até mais próximas por uma questão de segurança. Candidata, muito obrigado pela sua participação. Uma excelente tarde para a senhora. Até uma próxima oportunidade. E, é claro, boa sorte em 15 de novembro. Muito obrigada, que agradeço. Uma boa tarde a todos os telespectadores. Tchau, Valeu, tchau. boa tarde. Tchau, tchau. Eliezer Rodrigues, empreendedorismo, uma das bandeiras mais debatidas, defendidas e, é claro, prometidas pelos candidatos, não só a vereador, mas também a prefeito municipal de Teresina, neste contexto de pandemia. É uma alternativa bastante defendida nesse momento, já que não dá para se pensar em aumentar o número de vagas imediatamente nas empresas que já existem, então empreender. E o olhar da candidata foi bastante interessante, empreender não só por necessidade, mas por oportunidade. Pode ser o grande salto na vida de qualquer pessoa, o empreendedorismo. Eliezer, vamos aqui a algumas notinhas, alguns assuntos importantes que estão repercutindo na nossa imprensa, só para encerrar a tua participação de hoje. Doutor Pessoa, saiu o resultado do teste para a Covid-19 dele. Negativo, doutor Pessoa não está com coronavírus, já pode retomar sua agenda normal de campanha. Outro assunto que eu gostaria também de perguntar para você, Eliezer, foi um assunto bastante interessante, porque nós já temos notícias de candidatos à prefeitura municipal, a prefeituras aqui do interior do estado do Piauí desistindo antes mesmo do dia 15 de novembro. É verdade, Lívio. Alguns candidatos, especificamente 4, que nós vamos dar aqui os nomes, já renunciaram à disputa eleitoral. Lembrar que são mais de 10.500 pedidos de candidatura que estão sendo julgados pela Justiça. Há um prazo para isso, mas de antemão, os candidatos Zé Idílio, que disputava a prefeitura de Betânia do Piauí, Ademar Bezerra, que disputava a prefeitura de São José do Piauí, na verdade, Onofre Franco, que disputava a prefeitura de Joca Marques, e Zé Medeiros, que disputava a prefeitura de Manuel Emílio, já estão fora da disputa. Resolveram não mais buscar os votos de seus eleitores. Detalhe, nesses casos, não é só chutar o balde, sumir do mapa. Não, é preciso formalizar a renúncia, a desistência, junto à Justiça Eleitoral e prestar contas do dinheiro que utilizou do fundo até esses dias de campanha que estiveram na ativa. Para encerrar o quadro de hoje, Eliezer, nós somos também Timon, tudo que repercute lá no município maranhense nos interessa e, é claro, é destaque aqui na O Dia TV. Teve uma decisão bastante curiosa, importante, que realmente marca na história, relativa às eleições municipais em Timon. Conta pra gente. Uma referência de decisão judicial adotada contra fake news. Um determinado candidato a vereador disse que um radialista da cidade era pago pela prefeitura para divulgar fake news. Só que, na verdade, essa notícia é que é mentirosa. Era a própria fake. Isso é a própria fake. A justiça entendeu, investigou, apurou e fez com que este candidato a vereador, chamado de Chumbo Grosso, conhecido como Chumbo Grosso, do PSC, se retratasse através de nota nas suas redes sociais, em banners, e não só confessasse a fake news, mas também detalhasse o quão são prejudiciais essas notícias falsas em um processo eleitoral. É um desserviço. Então, se meteu a cara para falar a notícia mentirosa, a justiça obrigou a se colocar da mesma maneira para desfazer o que disse, reconhecer o erro, a fraqueza nesse momento de corrida eleitoral. Como trabalhadores da informação, Eliezer, quero deixar bem claro a você de casa que nos assiste, com todo respeito, inclusive ao candidato do PSC que foi alvo desta decisão judicial. Não há nada pessoal contra o senhor, mas é muito bom ver decisões judiciais como essa, é claro, prezando única e exclusivamente pela qualidade da informação. Divulgou notícia errada, merece realmente pagar o mesmo, por assim dizer, mesmo patamar de como essa notícia foi divulgada. É uma notícia que não traz apenas benefícios para o processo eleitoral, traz benefícios para a sociedade como um todo. É importante combater as notícias falsas que são defendidas como verdades absolutas e, é claro, a Justiça Eleitoral está de parabéns. Decisão icônica. Com certeza. Tentou atacar a atual gestão de uma maneira
que não é a melhor, olha, Lívia, eu vejo da seguinte maneira: todos os candidatos têm qualidades e defeitos. Claro. Se é para defender, enalteça as qualidades. Se é para tentar desqualificar, mostre os defeitos. Agora, não crie fatos, não invente situações que não existiram, porque aí a justiça não vai aceitar. Fake news é crime para quem produz e para quem compartilha. Bom, Eliezer, obrigado. Boa tarde, até amanhã. Por nada, até amanhã. Eleições 2020 aqui na tela do canal 23.1. Eleições 2020. Oferecimento. MEF Sistema e Tecnologia. Data o Dia. Basel Clean. Hora Telecom. Sua conexão com o agora.